Muito bem, vamos lá, lição número 7. A igreja relevante. A igreja que faz diferença, a igreja que cumpre o seu papel no local onde ela está plantada. Então vamos lá, a gente precisa ler, o texto bíblico que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Vamos buscar o texto bíblico. E esse texto é muito importante, porque ele vai dizer algumas coisas aqui que é o sonho de toda a igreja, como também é o sonho de todo líder, de todo pastor. Então Paulo, Silvano e Timóteo, juntos aqui numa missão, Paulo para escrever para os Tessalonicenses e escreve o seguinte: a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, a vocês graça e a paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vocês, mencionando-os em nossas orações. Essa abertura aqui ela é muito festiva, ela é muito alegre. Paulo agradece pela vida deles, elogia, é uma coisa bem diferente de algumas outras cartas mais de exortação. Versículo 3. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado. Olha só, Paulo vai dar testemunho aqui de que ele sabe que aquela igreja está cumprindo o seu papel. O trabalho que resulta da fé, é a primeira coisa que ele cita. O esforço motivado pelo amor e a perseverança preveniente da esperança do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele fala aqui do esforço que vem, motivado pelo amor, e fala da perseverança, nessa esperança da volta de Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados, que Deus, sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu. Então, Paulo vai dando aí testemunho do quanto aquela igreja era reconhecida pelo seu pelos seus frutos, Porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, olha só, não foi algo vazio, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Olha isso aqui, que forte. Paulo outras vezes exorta, sejam meus imitadores. Aqui ele declara, de fato, vocês se tornaram os meus imitadores. Apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim tornaram-se modelo para todos os crentes. Olha que coisa linda. Uma igreja que serve de referência dos crentes que estão aonde? Na Macedônia e na Acaia, ou seja, são regiões que foram influenciadas por essa igreja de Tessalônica, essa igreja que é altamente relevante, porque partindo de vocês propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia, como eu disse aqui. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé de vocês, por toda parte. Olha que coisa interessante. Então a igreja ela cumpria o seu papel de uma forma natural e aquilo ia servindo de testemunho. E o resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso. Ou seja, o testemunho já era dado, o testemunho já era verdadeiro, então era tranquilo. Pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam, como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu filho, a seu filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Meus amados, olha que coisa linda aqui quando a gente pensa. A igreja ela é chamada para ser relevante. Eu posso fazer referência aqui a muita coisa. Nós somos chamados para ser sal da terra, luz do mundo, ou seja, nós somos chamados para fazer diferença. Somos chamados para cumprir um propósito, Então,
a igreja, às vezes a gente pensa na igreja como um todo, né? A igreja no sentido instituições. E eclésia pode ser entendido assim. A eclésia também, que é igreja em grego, né, pode ser entendida como a igreja universal, né, não aquela, né? Universal no sentido da formada por todos os crentes, os salvos verdadeiros, né? Do passado, do presente, aqueles que serão salvos até que Cristo venha. Mas, de um modo geral, a eclésia no Novo Testamento se refere à igreja local, à comunidade local. Então, a eclésia aqui que estava em Tessalônica, né? E aí a gente vê aqui 3 coisas importantes quando a gente pensa numa igreja que é relevante, numa igreja que faz diferença, numa igreja que é viva. A primeira coisa é que ela é uma igreja organizada, uma igreja que tem hierarquia, uma igreja que está estabelecida. Ela é uma igreja que sabe de onde veio, sabe para onde vai. É baseada nos princípios bíblicos, ela é baseada na fé, mas não é uma fé contemplativa. Ela é uma fé que é traduzida em atos, em testemunho, em ações que mostram Jesus Cristo. É uma igreja que trabalha. O evangelho, meus amados, é trabalho. Evangelho não é um supermercado que você vai lá buscar alguma coisa. É o contrário, o evangelho é trabalho. É uma vida de trabalho. A gente vive em função de. A gente vive em função de Cristo. A segunda coisa é a questão da fé que leva, né, que empurra todas as coisas. Então, a fé, ela não é uma fé intelectual, ela não é uma fé filosófica. Ela é uma fé que move a ações concretas, né? Então isso é uma coisa importante, porque você se firma ali nos fundamentos. Quais são os fundamentos? A nossa natureza pecadora, o amor eterno de Deus, a divindade de Jesus Cristo, o trabalho do Espírito Santo, como Jesus nos livra do castigo da morte e a sua volta. Básico do básico. A gente precisa ter fé e convicção nesse tipo de coisa. A terceira coisa é que uma igreja que faz diferença, uma igreja relevante, ela é uma igreja que trabalha de forma cooperativa. Né? Você não tem ali uma liderança e uma multidão de liderados. Né? Você tem ali pessoas que estão à frente como orientadores, mas você tem uma multidão que trabalha, que prega, que testemunha, que vive o evangelho, que se dá, que não dá apenas dos seus bens, mas dá principalmente da sua vida uns para com os outros. Então uma igreja relevante, ela tem essa característica, né? Então, meus amados, precisamos lutar para que todas as nossas igrejas sejam, de fato, igrejas relevantes, igrejas que façam diferença onde elas foram plantadas. Que Deus nos abençoe para que nós possamos viver isso em cada uma das nossas igrejas locais.